Eu creio que tem duas coisas aí que são muito importantes para entender e para considerar pensando o impacto que a eventual prisão em definitivo do ex-presidente Bolsonaro tenha sobre o panorama político. O primeiro deles e que me parece ser um argumento que a gente vai ter que pensar e que a sociedade vai ter que definir com muita calma, é entender, apesar do fato de Bolsonaro ter cometido um crime, porque a condenação é um fato jurídico, apesar de todo o discurso agressivo e não civilizado feito quando ele tinha poder em mãos, vale o custo de fazer uma demonstração de incivilidade ou de não respeito a uma condição humana? Eu acho que essa é uma questão inicial muito importante. Que significa dizer o quê? O que diferencia aquele que deseja, né, agir e atuar dentro de um determinado marco civilizatório, num embate com aquele que apela pela barbárie, não é só a resposta, é a qualidade da resposta. Isso significa dizer, esse é o grande desafio de uma sociedade democrática, é pegar o cara que é um criminoso ou que sei lá, tá muito em moda se falar de terrorismo e dar a essa pessoa o amplo direito de defesa e efetivamente que ela seja presa em uma condição que resguarde sua humanidade, né? Não há um elemento de vingança, por assim dizer, né? E de outro lado, o elemento complementar a isso, que eu acho que é muito importante também, é pensar no impacto eventual que a forma como essa migração do atual status do ex-presidente Bolsonaro para um novo status jurídico seja utilizada do ponto de vista político, porque é isso também. Vamos lembrar aqui que nesse país que em algum sentido vive uma espécie de looping, né? Em 2018 se conversava sobre o impacto da prisão de Lula no jogo eleitoral. E isso, em algum sentido, fez com que, mesmo naquela conjuntura muito adversa, um candidato apoiado por Lula chegasse a um segundo turno com uma narrativa de que Lula havia sofrido um golpe, que o PT, Lula e o povo brasileiro haviam sofrido um golpe que impedia o político mais carismático da história da República a ser candidato. Pois bem, o tempo passa, a situação muda, e aí a gente pode sempre falar do Malan, né, que dizia que no Brasil diz ainda que no Brasil até o passado é imprevisível. A situação muda e nós temos hoje uma espécie de lógica invertida, em que aqueles que apontavam o dedo, hoje são alvo do dedo apontado e efetivamente como a gente vai conseguir passar adiante? Talvez um elemento sério que a gente tenha que considerar tendo em vista o status político, por assim dizer, a condição médica do ex-presidente Bolsonaro, vale a pena a ida para um presídio, né? E aqui vale ponderar muito bem, o ex-presidente Collor não foi para um presídio, o ex-presidente Lula não foi para um presídio. Há necessidade de um comportamento diferenciado? Eu creio que esse é um dilema que o judiciário vai ter que passar, porque ao fim do dia, Pedro e Luiz, o que me preocupa do ponto de vista de alguém que tem como ofício diário pensar e observar a eventual confiança ou a degradação das instituições, é que situações como a de Lula, situações como a de Bolsonaro, do ex-presidente Collor, eu acho que é um outro enquadramento, ele deixou de ser uma figura de projeção nacional, mas as situações como a de Lula e situações como a de Bolsonaro sempre criam, ou melhor, sempre podem criar uma percepção de que aquele que tem que fazer justiça não está fazendo justiça, está produzindo vingança. E esse talvez seja o dilema, né? Então, à medida que isso seja posto de maneira mais ou menos equilibrada, lembrando que toda situação por si tem um enorme número de paixões, a gente vai ter um impacto político direto desse processo. Criomar, desculpa, Luísa, eu só queria falar, eu não podia concordar mais com você nisso. Eu não podia concordar. E eu queria chamar a atenção de uma coisa que é curioso, né? É como que o nosso radar democrático, a nossa bússola, nossa bússola democrática, aquela que aponta a gente na direção da democracia, como que ela está quebrada. Em grande parte e nos dois espectros políticos, porque da mesma maneira como uma quantidade muito grande de pessoas, principalmente na direita, inclusive na centro-direita, na semana passada,
estava celebrando a atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil aqui do Rio, no Morro do Alemão, dizendo, mas a gente chegou num ponto que não tem mais jeito. De certa forma, havia uma escolha ali de decidir que, olha, não vamos fazer perguntas a respeito do que aconteceu na mata fechada durante 2h30, quando de lá saíram 121 cadáveres. Vamos escolher não fazer perguntas. Tipo, com o argumento de que, olha, com exceção de 4 policiais, ali só tinha bandido. E, aparentemente, de fato, ali só havia gente do Comando Vermelho mesmo. Não tem ninguém dizendo, ninguém, mesmo no Morro do Alemão, dizendo que havia pessoas que não eram criminosas lá naquele grupo. Mas é um pouco como se aqueles brasileiros, por serem bandidos, eles não têm direito nenhum. Aí um pedaço da direita se vira e fala, mas veja só, são bandidos, são isso, são aquilo. Da mesma forma, e eu não estou dizendo que a natureza dos crimes seja a mesma, porque a natureza dos crimes não é a mesma. Eu teria dificuldade de dizer o que é um crime mais grave do que o outro, então não vamos entrar no debate sobre como que se põe na balança o crime de golpe de Estado e o crime de ser facínora que domina uma determinada população numa região do país. Vamos ignorar a comparação dos crimes, mas no fim das contas a gente está falando de, se a gente tem uma Constituição que dá a todos os brasileiros natos uma quantidade de direitos e a gente vai ter cuidado de preservar esses direitos, mesmo quando essas pessoas estão sendo punidas pela lei, não faz sentido a quantidade de pessoas de esquerda que estão se virando e falando, não, mas é o Bolsonaro, deixa ele um tempo na papuda. Ele é um cara com uma saúde muito frágil. Isso causa... Preservar a vida dele é um dever do Estado a partir do momento que ele vai para a custódia do Estado por ter cometido um crime, ter sido condenado com trânsito julgado. Diga. Mas eu acho... Desculpa, pode falar, Creomar. Pode falar, Luísa, você primeiro, depois eu falo. É bom que eu vou elaborando. Eu ia só trazer a informação aqui. Na minha memória, o ex-presidente Collor tinha ido para um presídio, e ele de fato foi, tá? Ele chegou aí pro Baldomero Cavalcante de Oliveira, em Maceió, e deixou o presídio depois de um pedido da defesa para que ele cumprisse a prisão domiciliar. Então, a minha dúvida era essa. Quanto tempo ele ficou no presídio, você sabe dizer? Deixa eu ver aqui... Já trago essa. Mas ele chegou aí, acho que ele passou 2 noites no presídio aqui, mas já trago essa informação correta para não falar bobagem. Mas a defesa entrou com o pedido, né? Ele se entregou, ele foi para o presídio e a defesa entrou com o pedido para que ele cumprisse prisão domiciliar, alegando que ele tem Parkinson. Então, essa foi a argumentação. E a minha dúvida é essa, assim, a única coisa que eu discordo com você em relação a essa comparação com o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro semana passada, Pedro, é que a execução ali foi dada, e o que essas pessoas estão argumentando quando elas falam, deixa o Bolsonaro ir para Papuda, que vai ter uma decisão judicial e vai ter de fato, mas isso é um trabalho da defesa do Bolsonaro, né? Houve um processo todo, houve uma decisão da justiça, houve uma condenação, e houve um caso anterior em que um ex-presidente foi mandado para um presídio e saiu depois. Então, me parece uma questão de uma mobilização ali da defesa, e não de uma questão de vamos deixá-lo preso. Eu acho que o judiciário, inclusive, não faria isso, porque, como o Creomar disse, dá uma ideia de justiçamento, né? Mas é uma prerrogativa da defesa agora dizer, olha, o meu cliente, como é sabido, como todo mundo já vem acompanhando, está com a saúde frágil e gostaria que ele cumprisse a pena em casa. Eu nem sei se ele vai chegar a ir ou se ele tem condição de cumprir pena como o Lula cumpriu numa sala fora da casa dele. Me parece que não vai ser o caso. Mas tem essa diferença, né? É uma prerrogativa da defesa agora. Creomar. Então, eu queria aproveitar aí essa boa discussão sua e da Luísa para fazer 2 reflexões que eu acho que são bem importantes quando a gente está pensando nessa quebra, vou usar a sua premissa, nessa quebra da bússola das sociedades que são democráticas ao redor do planeta, porque não é só no Brasil. A gente vive um momento em que sociedades democráticas são cada vez menos, e eu nem gosto de um tema que é muito usado, que é um tema de moda que eu não acho amplo, que é a empatia, né? Sociedades democráticas são sociedades democráticas ao serem solidárias. Isso quer dizer,
há um lastro de solidariedade entre esses cidadãos e isso permite que aquela sociedade prospere dentro de determinados marcadores. Isso tá degradando em vários lugares. Com raríssimas exceções, você tem uma degradação desse lastro de solidariedade entre as sociedades. E aí vai para um outro ponto que a gente pode trazer aqui para essa discussão, que envolve o eventual futuro, de maneira especulativa, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é, em sentido amplo, a vida de todo aquele indivíduo que está custodiado pelo Estado, isso quer dizer, ele foi preso, ele está numa cadeia de uma delegacia, ou ele está num presídio, ou ele está em prisão domiciliar, a vida desse indivíduo é sempre responsabilidade da sociedade. A sociedade tem que, teoricamente, prover os meios para que esse indivíduo sobreviva e tenha a possibilidade de se reabilitar. E aí é óbvio que uma sociedade como o Brasil, assim como a maioria das sociedades democráticas, tem fracassado ao longo da sua história nessa custódia das vidas das pessoas, principalmente aquelas que são mais pobres, né, efetivamente, e no processo de reabilitação dessas pessoas. Porque quando a gente está falando de justiça, de prisão ou de não execução sumária na rua, a gente só está dizendo efetivamente para as pessoas que todo indivíduo em uma sociedade democrática é inocente até que se prove o contrário. Qual é o problema que hoje a gente vive em uma sociedade como a brasileira, mas a gente tem na sociedade americana, que tem uma enorme população prisional também, é que, por uma série de falhas em outros elementos da cadeia social e não da cadeia prisional, a gente tem que as pessoas sentem a cada dia que o Estado falha com elas de maneira irreversível. E essa falha gera degradação nas instituições, gera descrença em uma parte fundamental desse processo, que é a própria polícia. As pessoas passam a acreditar que o sistema judiciário não funciona para todo mundo. Então, as mensagens vão sendo mandadas de maneira muito equivocada, e o equívoco dessas mensagens de maneira muito direta vai alimentando uma cadeia de tragédias. E aqui, se vocês me permitem, Pedro e Luiz, eu vou fazer merchan em causa própria, né? Que foi o objetivo do texto que eu publiquei ontem com vocês no Meio Político, que é olhar para essa questão do Rio de Janeiro, né? E perguntar o que o Rio está ensinando para a gente. E a gente pode dizer, as lições são muito amplas, né? O Rio é um microcosmo do Brasil, o Rio virou ao longo da sua história um marcador do que é a nossa nacionalidade, mas em algum sentido também ele é um caso clássico da degradação dessa solidariedade ao longo do tempo e da degradação da confiança das pessoas nas instituições. Porque, no fim, você tem um policial que vai para uma missão em que ele sabe que é literalmente vida ou morte. Infelizmente, morreram 4. Você tem, de outro lado, uma organização criminosa que é cada vez mais poderosa e que efetivamente controla pedaços da vida das pessoas que moram naquela localidade. E, no meio disso tudo, as pessoas que só querem viver suas vidas. E à medida que a política fracassa cotidianamente com elas, seja em âmbito individual, seja na punição ou na reabilitação de uma série de atores, a gente vai entrando numa jornada que é caótica. E esse me parece ser o elemento aqui. E em uma conjuntura, e isso também marca as sociedades democráticas ao redor do planeta hoje, em uma conjuntura em que está todo mundo tão preocupado em ter razão o tempo todo, efetivamente a única coisa que não tem na sala é razão, porque é só barulho. Você aí, você sabe como ficar ainda mais perto da gente? Com o Meio Premium, é com essa assinatura que você tem acesso ao melhor do meio. Reportagens e análises exclusivas, documentários e séries no streaming, desconto nos cursos, novidades de bastidores em primeira mão. Quem toma boas decisões precisa estar bem informado e não apenas consumir notícia, né? Clica no link na descrição e experimenta o Meio Premium.